Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso primeiro episódio do podcast Neurotransmissão. Hoje o nosso convidado é o professor Henrique Rocha Mendonça. Graduado em Biomedicina na Universidade Federal Fluminense, em 2007, ele estudou sobre os métodos para diagnóstico de HIV no soro dos pacientes. Bom, o professor Henrique também é mestre em neuroimunologia pela UF, né, em 2009, e também realizou seu doutorado em neurociência na mesma instituição, com período de sanduíche, né, na Virginia Commonwealth University e nos Estados Unidos. E já em 2014, ele iniciou o pós-doutorado, dessa vez pela UFRJ, no Laboratório de Neurodegeneração e Reparo, desenvolvendo estudos sobre regeneração do sistema nervoso central. Desde dezembro de 2015, o professor Henrique é o professor adjunto de histologia e embriologia na UFRJ de Macaé. Então, professor, a gente queria saber como que surgiu o seu interesse por neurociência? Então, gente, primeiro, agradecer estar aqui nesse ambiente com vocês, né, e poder falar um pouquinho sobre a nossa história, né? Então, eu vou te falar que quando eu estava lá no ensino médio, com certeza, eu já gostava de biologia, tá? Mas neuro não me atraía muito, não. Não achava legal, não. Acho que, sei lá, no ensino médio, acho que a gente não entendia muito bem o que era aquilo ali, pelo menos eu. E aí entrei na universidade e gostei muito, assim, de uma disciplina de neurociências. Eu já estava no segundo período de biomedicina da UF. Eu estava trabalhando num laboratório de iniciação científica de micologia com fungos, né, biologia celular de fungo. Eu achava legal, não estava frustrado, não. Tive um problema na época, que a minha orientadora, à época, tinha me destinado uma bolsa de iniciação científica, que era a bolsa de um outro aluno. Olha só, que eu roupa suja. Era de um outro aluno que ele tinha decidido que ia sair para fazer outra coisa, não sei o que ele ia fazer. E aí eu cheguei a passar os documentos todos, etc., para entrar como bolsista. E aí o aluno, na época, decidiu ficar no laboratório. Ela pediu para eu abrir mão da bolsa, para eu mandar um negócio lá. Eu falei, anda, numa boa. Mandei lá, abri mão da bolsa, e isso, nunca mais voltei no laboratório, lógico, né? Fazia parte do pacote. Mas não briguei nem nada, não, só fui embora. E eu estava gostando muito da disciplina de neuro. Na UF, na biomedicina, a gente tem uma disciplina que chama neurociências. Ela é muito legal, tá? Ela é muito mais legal do que o que vocês fizeram na M2. Porque, assim, nada contra o que a gente faz na M2, né? Eu, Humberto, Isabela, Felipe, todo mundo, Léo. Mas ter uma disciplina só de neuro é diferente. E, porra, foi muito legal. Vinha desde a biologia celular até tudo, né? Tudo de neuro. E aí eu fui conversar com a professora. E acabei ficando no laboratório, entrei, não saí, adorei a linha de pesquisa. As coisas pareciam que eu sentia que estava fazendo ciência, uma ciência diferente do que eu fazia antes, né? E gostei muito e assim, sou apaixonado por neurociências, sem dúvidas. É um problema meu que eu tenho que lidar agora pro resto da minha vida. Surgiu por conta de bons professores, e surgiu porque eu gostei do laboratório. Os bons professores, eu posso até nomear aqui alguns. A Paula, que foi minha orientadora, Paula Campelo Costa, já veio aí dar umas palestras para a gente. E o Walter, foi professor de fisiologia. Acho que são os dois principais que me fizeram gostar de neurociências. Tem outros, né, que também foram muitos meus amigos. Hoje são meus amigos, mas quem me fez gostar no início foram principalmente esses dois. Bom, aproveitando esse gancho, né, que você falou sobre diversos professores, você poderia contar para a gente um pouco dessa sua trajetória acadêmica, né, que teve até chegar às pesquisas de hoje? Porque com certeza teve diversos professores e matérias, como você citou, que influenciaram nessa sua escolha e nesse seu interesse. Não, então, eu fiz biomedicina, como vocês falaram, na UF, e também sou apaixonado pela UF, tá? Sou cria da UF. Vários professores de vocês são.
E, assim, morava em Niterói, né? Era muito bom estudar na UF morando em Niterói, na casa de papai e mamãe, tá? Poder almoçar, comidinha de casa, sair de casa, era saúde mental 100%, você não tem noção. Assim, eu não sei, porque assim, eu sei porque meus alunos, vocês, muitas vezes já tiveram que sair de casa para ir para a faculdade, etc., alugar, perrengue, etc. Eu não tive perrengue nenhum, foi muito bom isso, é vida isso. Poder acordar 15 minutos da aula e sair de casa e não chegar muito atrasado. Assim, isso era tudo muito bom, sabe? Ter meus amigos de infância na mesma cidade que eu estudava. Então, assim, eu sei que isso não tem nada a ver com a pergunta de vocês, mas eu acho que que todo aluno, todo estudante convive com essas dificuldades, precisa ouvir isso. Mas eu estudar na UF foi muito bom, eu gostei muito do meu curso de biomedicina. Eu acho que a gente saía bem preparado, assim, na questão teórica, e os laboratórios não eram tão bons assim, né? A infraestrutura de pesquisa da UFRJ é muito maior do que a da UF, né? O departamento de neuro da UF veio dos primeiros formandos de doutorado lá da UFRJ que foram e fundaram o departamento de neurobiologia da UF. Então, a gente passou algumas dificuldades técnicas, a nossa questão de infraestrutura não era grandes coisas, é o que vocês vivem hoje no campus de Macaé da UFRJ. É basicamente, eu sinto que é isso, é basicamente o que vocês vivem hoje, é o que eu vivi quando eu era aluno de graduação. Então, assim, a gente tinha essas dificuldades, mas a gente compensava com muita discussão científica, muita teoria, a gente era muito bem preparado, sabe? Eu falo isso, sempre falo isso, assim, com meus colegas da UF, principalmente que eu vejo a gente entrando para professor nas universidades, assim, eu falo, cara, a UF deu uma formação muito boa para a gente, eu sempre falo isso. Porque a prova para professor ela não é fácil, tá, gente? Assim, eu ia falar que ela é muito difícil, porque ela é um inferno, a gente enlouquece para entrar, para virar professor de vocês, muitos de verdade. E assim, a base que a gente teve lá na biomedicina da UF foi muito boa. Desde que elas... mas beleza, né? Então, assim, eu tive professores que me inspiraram, né? Então, assim, eu fui para o laboratório de plasticidade neural, ou neuroplasticidade, eram dois laboratórios meio juntos. E ali eu tinha a minha orientadora, que eu gostava muito, tinha o professor Cláudio Serfati também, que era o chefe do laboratório, que sempre me impressionou pela criatividade, pela capacidade de resolver, de propor hipóteses, de resolver perguntas, de pensar experimentos, de responder a um revisor de algum artigo científico, etc. É um cara muito, muito, muito esperto, muito, muito capaz. E sempre, assim, até hoje eu falo isso, assim, das pessoas mais geniais que eu conheci, que eu tive contato, sabe? E isso foi muito legal, sabe? Vai te dando motivação para seguir adiante. Então, eu fiz o meu mestrado lá na UF mesmo. E quando acabei meu mestrado, eu fui dar aula numa faculdade particular, na Faculdade Maria Tereza, aqui em Niterói. Foi legal dar aula na Maria Tereza. E logo depois eu entrei no doutorado, na UF, no programa que você falou que é neurociências, mas isso daí você tirou de algum lugar que eu escrevi. Eu achava que era neurociências, mas é porque o nome do programa mudou no meio do caminho. A seleção que eu fiz ainda era neuroimunologia. Então, assim, hoje ele é o programa de neurociências, mas na época o meu diploma, tanto de mestrado quanto de doutorado, está escrito neuroimunologia. Assim, eu sei que isso é detalhe, né? Mas assim, e aí no doutorado eu sempre tive vontade de sair, né, do Brasil, conhecer algum grupo fora que tivesse estrutura para fazer ciência de ponta, e eu sempre quis fazer eletrofisiologia, sempre quis estudar, registrar os potenciais elétricos das células, e sempre quis trabalhar com um fenômeno que chama LTP. Não sei se vocês ouviram falar na graduação. Se eu tivesse dado aula presencial para vocês, eu teria falado. Assim, como era vídeo, acabou que eu não falei. Que como que as sinapses
do sistema nervoso são modificadas, né? Como que elas são fortalecidas, como elas são enfraquecidas. Então, o nome disso é plasticidade sináptica. E isso se vê muito por eletrofisiologia, e eu queria fazer isso, né? Isso ficou, né, na minha cabeça, assim, a gente estudava muito sobre isso, mas a gente não tinha infraestrutura para isso. No Fundão agora tem um laboratório que tem infraestrutura, mas não faz muito isso. Mas não é em Macaé, não. E aí, isso ficou em suspenso. Eu sei que teve uma época aí que teve um curso da Society for Neuroscience, né, que é a sociedade principal de neurociências, que tem o principal congresso, que eu já tinha ido algumas vezes. Eles iam fazer um curso na América Latina, iam selecionar os 15 estudantes da América Latina para fazer esse curso com professores internacionais. Eu não fui selecionado não, tá, cara? Você tá rindo aí, achando que eu fui selecionado, mas não fui não. Mas eu submeti, e a Sheila, minha esposa também, vocês um dia vão acabar conhecendo ela, ela foi selecionada. Aí, ela, não vou. Ela até falou, você que tinha que ter sido selecionado, aquela coisa de casal, né? Ela falou, não vou. Aí eu falei, não, você vai sim, você tá doida. Aí acabou que ela decidiu, e eu falei, não, mas eu ia ser na Argentina o curso, né, com professores da Europa, dos Estados Unidos, de tudo quanto é lugar da Ásia, tipo, um monte de gente, um monte de lugar diferente. Aí ela foi para o curso, eu falei, não, mas eu vou ficar lá esse mês junto com você na Argentina, vou ver se eu vou para um laboratório lá. Eu vou tentar. Aí entrei em contato com a Universidade de Buenos Aires, com algumas pessoas, e fui para lá fazer ficar um mês fazendo experimento no laboratório do professor Francisco Capani. E foi muito legal, sabe? Essa foi a minha primeira experiência internacional e num laboratório, foi muito legal, porque eu aprendi com eles uma coisa. A Argentina estava pior do que o Brasil em questão econômica na época. E isso eu não sei em que ano foi, tá? Eu formei em 2013, isso deve ter sido 2012. Foi 2012, eu acho. E aí... Ou 2011. 2011, eu acho. E aí... Mas eles tinham um grupo que publicava muito, e a ciência deles era respeitada, era citada pelos principais pesquisadores da área, e eu conversando com eles, falei, cara, qual é o conselho que você me dá? E ele falou o seguinte, Henrique, o meu conselho é o seguinte, eu já tive outros conselhos bons depois, tá? Mas esse foi o seguinte, o meu conselho é o seguinte, escolhe uma área da neurociência que seja clinicamente relevante. Ponto. Agora, escolhe uma área que está sendo negligenciada pelos principais pesquisadores dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Europa. Investe nessa área. Não escolhe só o que você mais gosta. Escolhe uma coisa que é relevante e que você vai poder ser líder, né? Você vai poder liderar, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Eles trabalhavam com asfixia perinatal, que é, super importante, né? Causa... paralisia cerebral, etc. E, tipo assim, eles eram bem citados, então, assim, eu gostei muito disso, não foi a linha que eu segui, mas eu fiquei com esse conselho na minha cabeça para depois. Aí, alguns anos, no ano seguinte, em 2012, a gente saiu para o doutorado sanduíche, fui para Virginia Commonwealth University, como vocês falaram, e lá eu fui trabalhar com plasticidade sináptica, que era o que eu queria trabalhar. E aí, lá... eu fiz todo o projeto baseado no meu projeto do doutorado. Aí a chefe do laboratório, que era a Kimberly, que é muito boa também nessa área, virou nessa área de eletrofisiologia e cálculos e etc. Porque a eletrofisiologia é matemática e estatística, eu não sabia muito bem disso, né? Então, assim, eu não sou bom nisso, tá? Então, eu tenho minhas dificuldades. Eu sei botar os eletrodos, fazer as coisas, registrar, olhar... mas, assim, na hora de fazer todas as análises estatísticas, eu tenho dificuldade até hoje nessa área. Mas aí, nada que eu pego e rodo um programa que ela mesma gerou, entendeu? E aí funciona. Mas, assim, dizer que não fui eu que desenvolvi, né? Eu estou usando o que outra pessoa desenvolveu. E aí eu fiz o projeto todo na minha área de estudo, que era desenvolvimento do sistema visual, né? Então eu queria ver como que os neurônios que saíam da retina e chegavam no colículo superior,
como que eles se estabeleciam, como eles estabeleciam os contatos sinápticos ali. Que horas que esses contatos eram fortalecidos, em que momentos dos envolvimentos eles eram fortalecidos, estabilizados, que horas que o excesso de contatos era eliminado, esse tipo de coisa, né? Ela falou, Henrique, beleza, você pode fazer isso aqui, mas a minha linha é epilepsia em malformações de desenvolvimento. Então, eu preciso que você faça da minha linha, porque eu ganho financiamento, e eu ganho financiamento para fazer isso. Então, eu preciso que isso seja feito. Isso é mais um aprendizado, né? De você entender como que as coisas são feitas. Tipo assim, ela pediu dinheiro, ela tem que prestar contas do que ela pediu. Isso foi ótimo, porque hoje é uma das linhas que eu conduzo, as duas linhas eu conduzo, eu trabalho com sistema visual e com epilepsia no desenvolvimento. E quando eu estava lá no laboratório dela, eu entendi o seguinte, eu falei assim, cara, já escolhi qual é a área clinicamente relevante e negligenciada, um pouco negligenciada que eu vou estudar, vai ser as convulsões febris na infância. Foi isso que eu decidi. Eu falei, cara, convulsão febril tem muito. Hoje eu sei, né, porque eu trabalho com isso. Assim, 5% das crianças vão ter episódios de convulsão por conta de febre na infância. E a gente tem que estudar quais são as consequências disso, porque o que a gente sabe é que, assim, o médico diz que fica tudo bem. Não fica tudo bem toda vez. Tem alguns casos que ficam tudo bem, tem outros casos que não ficam. A gente precisa entender quais são as diferenças. E aí eu continuo levando essa linha. Eu trabalho com as convulsões febris na infância associadas a malformações, porque hoje em dia eu descobri que a coisa mais fácil do mundo é você ter uma pequena malformação, às vezes que nem é diagnosticada e que você vive normalmente. E aí eu continuo estudando isso tudo, na verdade, como que uma malformação, uma convulsão febril leva os neurônios que estão se formando, se conectando, a se reorganizarem, e como que esse se reorganizado gera problemas, né? A plasticidade, a gente ouve essa palavra como se fosse uma coisa positiva. A maioria das vezes não é. A maioria das vezes, o positivo é o desenvolvimento que você tem. Você tem uma plasticidade ao longo do desenvolvimento e vai gerar suas conexões. E você tem a sua plasticidade para gerar seus aprendizados e etc. Mas, assim, quando você força uma plasticidade, por exemplo, por uma lesão no cérebro, ele vai tentar se reorganizar. A maioria das vezes ele gera convulsão. Ele vai gerar epilepsia depois. Então, assim, lesão cerebral em adulto, gera reorganização e depois gera epilepsia. Tumores, gera reorganização, gera epilepsia. Então, assim, a minha principal linha hoje é essa. E também eu continuo estudando sistema visual, mas principalmente estudando a regeneração e a proteção desse sistema, para ver se a gente ajuda. Essa linha eu não segui bem o conselho, porque essa linha bomba no mundo todo. O que todo mundo quer saber, a pergunta de $1 milhão, é como fazer o sistema nervoso central regenerar bem, né? Recuperar a função. Então, isso, eu não segui o conselho que eu ouvi de, pega uma coisa que os tops não estão fazendo. Não, isso os tops estão fazendo e eu estou fazendo também, porque, dane-se, eu vou apostar corrida, e eu vou perder a corrida várias vezes. Me dá raiva, às vezes, quando eu penso uma pergunta que, quando chega, eu penso uma pergunta, eu acho que esse experimento é legal. Aí, meses depois, eu estou planejando sai um artigo de um cara lá de Hong Kong que ele fez exatamente o que eu pensei. Eu falei, como assim, cara? Parece os algoritmos do Google. Eu penso um negócio, o cara lá em Hong Kong faz. Então, assim, mas é isso, né, cara? Eu nem falei o treco, quando você vê, alguém já fez. Então, isso acontece, sabe? Mas, assim, sou muito feliz fazendo isso, tá? Eu acho que a questão da minha carreira, eu acho que é isso que eu posso falar, qual o passo que levou a cada passo. E aí vocês podem fazer outra pergunta aí, a gente vai lá. Então, professor, nessa linha que você estava falando, né, sobre a neuroplasticidade, será que você pode definir mais para o público o que seria neuroplasticidade? Então, neuroplasticidade é a capacidade do seu sistema nervoso, não importa se é central ou periférico, se reorganizar em resposta ao ambiente.
Esse ambiente pode ser um ambiente externo do seu corpo ou pode ser o próprio ambiente interno. O que eu digo de ambiente interno? Uma infecção, uma lesão, né? Coisas desse tipo. E aí ela vai envolver várias coisas, né? Ela pode envolver... A forma mais comum é você alterar a força das suas sinapses, que é aquilo que eu falei. As sinapses que já estão lá, eu aumento a força de umas aqui, diminuo a de outras ali e vejo o que acontece. Essa é a forma mais simples. Uma forma um pouco mais elaborada é o seu neurônio gerar novas conexões. Então, ele pega e brota axônio para fazer outros contatos. E uma forma mais difícil de acontecer, mas que também é possível, é o neurônio lesado, mas que não morreu, tá? Ou seja, ele foi lesado. Neurônios são células enormes, né? Tem um axônio sempre muito grande, sempre não, mas a maioria das vezes muito grande. Você teve um axônio rompido e ele crescer novamente e encontrar o alvo adequado dele, né? Que seria a regeneração. E o último caso seria a geração de novas células neurais, que é muito limitado, né? A gente tem muita geração de célula da glia, mas não tem nada de geração de neurônio. A geração de neurônio é muito limitada no ser humano, nos mamíferos em geral, tá? É muito limitado. Então, neuroplasticidade basicamente seria isso. E ela vai fazer o quê? Vai fazer você aprender coisas, tipo assim, aprender a tocar piano, aprender a tocar violão, aprender neurociências, aprender inglês, aprender a andar de bicicleta. Tudo isso é neuroplasticidade, né? Do aprendizado. Ela vai fazer você aprender um trauma, vai fazer aprender a você esquecer fazer você aprender a ignorar o trauma, né? Esquecer é difícil, mas ignorar e por aí vai, né? Por aí vai. Então, assim, só para colocar mais algumas coisas, quando você tem lesões do sistema nervoso, né? Principalmente central, mas periférico também, é muito indicado sempre fisioterapia, por exemplo. Por quê? Para você treinar os movimentos, né? Os movimentos desejados, o que você quer que aconteça, para que o seu sistema nervoso, que está em processo plástico naquele momento, entenda quais conexões ele precisa fazer. Então, assim, as áreas de reabilitação são cruciais para uma neuroplasticidade adequada, entendeu? Então, fonoaudiologia, fisioterapia, e por aí vai, terapia ocupacional, são cruciais, sabe? Você está mexendo, você está tentando direcionar a plasticidade para o lugar que você quer que ela vá. É tipo isso. Bom, você também citou sobre as suas pesquisas, né? E você falou sobre, até brincou sobre a questão que você vai estudando e é uma corrida, né? Mas assim, a gente sabe que você tem uma pesquisa que se chama Neuroplasticidade hipocampal, relacionada a convulsões por hipertermia em roedores com malformação cortical. A gente queria saber um pouco mais sobre essa pesquisa, se quiser explicar um pouco mais sobre ela. Eu sei que você já falou um pouco sobre a neuroplasticidade em si, mas e também queria saber como que essa pesquisa ela pode ajudar a gente a contribuir, né, para a compreensão dos mecanismos que o senhor falou também sobre epilepsia e convulsões, né? E também, como o senhor falou, sobre as convulsões por hipertermia em crianças. Então, é o seguinte, esse é um projeto que está acontecendo agora. Eu tenho uma aluna de mestrado nele, que é a Brenda, e tenho alunos de C nesse projeto. Então, nele eu estou tentando ver o seguinte: eu tenho uma malformação no córtex, tá? Eu quero ver o reflexo disso no hipocampo. Por que eu quero ver o reflexo no hipocampo? O hipocampo é uma região muito interconectada com todas as regiões do cérebro e do córtex cerebral. Ela é uma região do córtex cerebral, mas é um córtex mais antigo evolutivamente. E a gente já sabe que o hipocampo ele está muito relacionado à epilepsia. Por quê? Ele se torna hiperexcitável com muita facilidade. O hipocampo ele é a região que apresenta a maior capacidade de plasticidade sináptica do nosso cérebro. Então, ele pode... As 3 estações sinápticas do hipocampo, que são 3, ele vem do córtex, as conexões entram normalmente pelo córtex entorrinal.
eu sei que eu estou falando, não vai ficar muito claro. Eles vão para o giro denteado, fazem uma sinapse ali. Sai do giro denteado, o neurônio vai fazer uma sinapse na região CA3, que é o corno de Hammond 3. Ele sai do corno de Hammond 3 e vai fazer a sinapse no corno de Hammond 1. E depois volta para o córtex. E volta para a região de onde veio. Essas 3 estações sinápticas, elas sofrem muita potenciação ou depressão sináptica. Então, se eu tiver, por exemplo, uma malformação cortical, que já está causando um pouquinho de aumento de excitação, isso eu já mostrei, isso foi outro projeto, tá? Vocês falaram de um projeto que é o que eu estou fazendo hoje, mas assim, tem um projeto que eu fiz ontem, a gente já mostrou um desequilíbrio das sinapses no córtex cerebral ficando mais excitatórias e menos inibitórias por conta das malformações. E isso aumenta a probabilidade de convulsão, tanto na infância quanto depois. Isso foi o que a gente já mostrou lá atrás. Agora, eu quero saber se esse desequilíbrio cortical leva a um desequilíbrio do hipocampo. Por quê? Porque as principais epilepsias intratáveis estão relacionadas à plasticidade no hipocampo. Tá? Então, assim, é o que a gente chama de epilepsia do lobo temporal medial. Essas epilepsias, muitas vezes, são intratáveis, e o que acontece lá na frente é que, se a crise não for resolvida, você faz a ressecção do hipocampo. Se você tiver um hipocampo epilético, você vai lá e tira ele, e fica com o outro. Você não pode tirar os dois, senão você vira o paciente HM, esse daí eu tenho certeza que vocês ouviram na graduação, que o que aconteceu com ele foi exatamente isso. Ele tinha uma epilepsia intratável, ele tinha um foco nos 2 hipocampos, ele tirou os 2, ele nunca mais aprendeu nada, porque o hipocampo é importante para aprendizado. Mas, assim, muitos pacientes tiram um hipocampo até hoje. Essas cirurgias são feitas direto. Então, eu quero entender como que as alterações de uma malformação no córtex levam à alteração do hipocampo, para ver se a gente identifica alguma forma de reverter, sabe? Porque, assim, é difícil, né? Mas com os tratamentos... eu estou tentando aos poucos com isso, né? Com tratamento com anti-inflamatórios, na verdade, isso ainda não saiu, vai sair... Minha aluna uma aluna minha vai terminar o projeto de mestrado dela agora ano que vem. A gente viu que essas malformações que eu falo, elas acontecem principalmente por conta de uma infecção materna, tá? No 3º trimestre de gestação. Esse é o principal motivo. E aí eu vi que, tratando com hidrocortisona, eu consegui atenuar a malformação. Então, a malformação ficou mais leve, ela não deixou de existir, não. Ficou mais leve, e as crises também ficaram mais leves. Então, assim, o objetivo é a gente identificar alvos terapêuticos para que você consiga criar terapias que possam salvar essas pessoas desse desfecho trágico. Porque uma epilepsia pode ser um desfecho muito trágico, dependendo da quantidade de crises que você vai ter e da dificuldade de controle delas, né? Esses pacientes não aparecem, né? Esses pacientes que são intratáveis, você não conhece eles porque eles estão em casa. Eles não saem na rua, eles não têm aprendizado quase nenhum, porque compromete as funções cognitivas, etc., a quantidade de crise que eles sofrem. Então, dentro desse contexto que você está falando, você poderia explicar, por favor, para a gente, assim, qual é a diferença, então, entre uma crise convulsiva e a epilepsia, e também explicar um pouquinho sobre como é a displasia cortical, o que é, né, a displasia cortical, e como que ela está relacionada a uma epilepsia de difícil controle. Então, uma crise... Então, vamos lá. Uma crise convulsiva é uma característica da epilepsia, né? A epilepsia, nem todos os pacientes epiléticos vão sofrer convulsão, porque convulsão significa as contrações musculares que ele vai ter. Você pode ter outros tipos de epilepsia, como, por exemplo, caracterizada por crise de ausência. Né? O paciente é epilético, mas ele não tem convulsão, ele tem ausência. Ele pode ter a crise atônica, que é o contrário, né? Ele fica todo mole. Então, assim, existem outros tipos de crise que não são convulsivos, tá? Mas, além disso, a epilepsia caracterizada, é difícil, sabe, você caracterizar, mas hoje ela é caracterizada quando você tem 2 crises, né? Aquele paciente vai apresentar mais de uma crise, que não foram provocadas, você não consegue identificar o que gerou essa crise.
Tá? Então, se o cara teve uma crise febril, depois ele teve outra crise febril, ele ainda não é epilético, porque aquela crise foi provocada pela temperatura. Se o cara estava sentado jogando videogame, sei lá, porque tem videogame por causa da crise, às vezes, né? E, de repente, ele teve uma crise, você não vai chamar ele de epilético naquele momento, você não vai falar que ele tem epilepsia, ele teve uma crise provocada. O cara está em privação de sono, o cara tomou não sei quantos energéticos. Aquilo ali é uma crise que você identifica a fonte. Se em algum momento você começar a ter crises espontâneas, que você não consegue identificar a fonte, 2 crises, você vai chamar de epilepsia. E aí você vai buscar de onde vem, né, essa epilepsia. Primeiro você vai fazer um eletroencefalograma e vai procurar se ela tem um foco, né? Então você vai rastrear a atividade elétrica do córtex cerebral e procurar se ela começa em alguma região, ou se ela começa no cérebro todo. E aí você vai começando a caracterizar a crise que você tem. Mas você perguntou outra coisa que eu já esqueci. Sim, eu perguntei sobre o que é isso. Então, o córtex cerebral, ele é muito organizado. Na aula, no vídeo que eu mandei para vocês e para todos os alunos, eu vou dizer que ele é organizado em 6 camadas, etc. Eu não sei se eu fui tão franco de falar que essas 6 camadas não são tão bem definidas assim, né? Quando você olha lá, você não vê 6 camadas de células, né? Você vê populações de células que predominam em determinadas alturas do córtex cerebral. É isso que a gente vê de verdade. Porque, na verdade, ele vem de ondas migratórias, né, na sua formação. Então, cada onda forma uma camada. Tá? Às vezes, a célula só escapa um pouquinho de uma camada para outra. Então, assim, eu não posso falar que são camadas certinhas, mas o histologista normalmente fala. E aí, o que acontece? Todo esse processo é regulado. E ele tem uma razão de ser daquela forma. Então, assim, qual que é essa razão de ser? A primeira camada do córtex cerebral, lá em cima, ela é pobre de células, ela serve normalmente para organizar as outras camadas que estão embaixo dela, e hoje em dia está se discutindo algumas funções nessa camada, que eu não vou falar aqui agora, mas parece que tem uma função na integração sináptica, mas assim, isso é novo. Aí a segunda e a terceira camada, que são ainda mais externas, eu vou ter uma camada granular, com neurônios estrelados, e uma camada piramidal, com neurônios triangulares, que se relacionam com outras regiões do córtex cerebral. Né? A lógica deles é essa. Então, a camada granular e a piramidal vai estar relacionada com outras regiões de córtex. Córtex visual com auditivo. Como que essa relação funciona? Se houve um latido, você consegue enxergar um cachorro. Não consegue? Mesmo que você não esteja vendo ele, você imagina o que você vai ver. Se você virar a cabeça e tiver uma ema, você vai se assustar, porque você está esperando que seja um cachorro. Então, você, de alguma forma, já visualizou o cachorro lá. A camada 4 e 5, que estão embaixo, né, novamente a estrelada e piramidal, estão relacionados com informações que entram e saem do córtex cerebral para regiões que não são do córtex, que são subcorticais. Então, a camada 4 recebe muita informação do tálamo, a camada 5 manda muita informação para a medula espinal, tronco encefálico, etc. E a camada 6, isso eu não falei na aula, isso é spoiler, então agora é novidade, ela está principalmente relacionada com as aferências que saem do córtex e vão para o tálamo. Isso eu sei que eu não falei na aula, porque isso eu aprendi ontem, ou segunda-feira foi ontem, né? Então Mas foi ontem mesmo? Foi ontem, eu estava lendo um artigo ontem, aí tinha essa informação. E aí o que acontece? Ele é todo organizado. Se você tem uma malformação e você perde a sua organização, como que você pode perder a sua organização? Eu tive uma infecção com citomegalovírus, ele infectou a minha célula da glia radial, que fazia a migração das células. As células, em vez de migrarem para a camada certa, ela soltou na camada errada. Porra, isso desorganiza todo o fluxo sináptico, você está entendendo? Ele não vai receber mais a sinapse no lugar certo. Se o axônio entrar ali, ele não vai mais encontrar aquela célula que ele deveria encontrar, ele vai encontrar outra célula que caiu ali por acaso, porque um vírus entrou e bagunçou o desenvolvimento normal.
Esse desequilíbrio sináptico, ele vai causar... ele pode causar um desequilíbrio entre a excitação e a inibição daquele lugar, daquela região. Tá? Porque a gente tem ali tanto neurônios excitatórios quanto inibitórios. E quando você causa esse desequilíbrio, aí já era. Não é bem que já era, né? A gente tem uma região em volta que tenta controlar, neurônios inibitórios em volta que tentam controlar e manter a atividade epileptogênica só naquele foco, mas à medida que essa atividade vai crescendo, vai reverberando, ela ultrapassa a inibição e espalha para o cérebro todo, você vai ter convulsões. Ou crises de ausência, você vai ter crises, né? Tem crises que são super curiosas, tá, gente? Então, assim, tinha uma doença que chama epilepsia mioclônica juvenil, que é da juventude, né? Ela é complicada, ela não é legal, não, mas quando começa, você não sabe que o seu filho tem epilepsia, você acha que ele é desastrado. Ele começa a derrubar as coisas. Por quê? Porque ele sofre uma crise mioclônica. Então, assim, ele contrai a mão, contrai o braço, pegou um copo, contrai o negócio, joga no chão. Então, assim, nem toda epilepsia é aquilo que a gente está imaginando da crise tônico-clônica generalizada, que é a mais comum, sabe? Que é aquela que o paciente fica duro, grita, cai no chão duro, começa a espumar, balançar. Não, nem todas as crises vão ser dessa forma. Professor, perdão, mas essa crise que o senhor explicou agora, ela pode se desenvolver e, no caso, piorar com o passar do tempo? Pode. Ela começa dessa forma e aí depois eu não sei para onde que ela vai. Aí eu tenho que olhar lá isso aí, o desenvolvimento de cada uma. Mas uma crise que é focal, por exemplo, que é essa crise que eu falei para vocês, de você contrair um braço, etc., à medida que ela vai aumentando, ela começa a se espalhar, né? Quando ela se espalha, ela vai para regiões do cérebro vizinhas, né? E aí, por exemplo, se você contrai inicialmente os dedos, daqui a pouco você está contraindo a mão, está contraindo o antebraço, o braço, até o momento que você contrai todo. Esse espalhamento, ele tem um nome, né? Eles chamam de marcha jacksoniana, que foi o Jackson que descreveu esse espalhamento das crises eletrográficas, né, para outras regiões do cérebro. E, professora, eu fiquei também com uma dúvida sobre o que você estava falando. Se você podia falar mais um pouco sobre as especificações dessas crises causadas por hipertermia na infância. Porque, assim, quais são as peculiaridades delas? Então, a crise da infância, a crise febril, ela normalmente ela vai resultar numa crise tônico-clônica generalizada, tá? Que é a crise que mais assusta a gente, né? E aí por isso que os médicos até aconselham os pais a falar, fica tranquilo, que é feio, mas não é tão ruim assim. É isso que o médico tenta dizer, e é verdade. É feio, mas não é tão ruim assim. Normalmente o prognóstico é bom. O que a gente vê é que quando as crises são recorrentes, ou seja, você tem várias crises febris, ou quando a crise é prolongada, isso é sinal de um mau prognóstico, né? O que é um mau prognóstico? Provavelmente essa pessoa pode desenvolver uma epilepsia, e quanto mais crise você tiver, a crise epilética, né? A crise epilética, eu prefiro chamar assim, ela vai envolver uma descarga muito grande de neurotransmissores, né? Essa descarga muito grande, ela vai colocar muito glutamato para fora, né? Que é o principal neurotransmissor excitatório do cérebro. Agora eu vou numa linha bioquímica aqui, tá? Esse glutamato vai ativar muitos canais, muitos receptores, e um dos receptores que é muito importante para a ação do glutamato e para os danos que ele causa é o receptor do tipo NMDA. Talvez vocês não tenham visto muito aprofundadamente. Esse receptor, ele é um canal iônico que permite a entrada de cálcio, entre outros íons. Com as crises epiléticas, você tem muita entrada de cálcio nas células. E cálcio não foi feito para ter muito cálcio dentro da célula. Ele é um segundo mensageiro muito regulado dentro da célula. Além dele ser um íon, a principal função dele dentro da célula é ativar enzimas, né? Então, ele ativa proteases,
e começam a degradar o interior da célula, do neurônio, ele pode degenerar. E ele ativa a via de apoptose por caspase 3. Então, as células podem morrer, os neurônios podem morrer por necrose, né, se for pelas proteases, degradando a célula desenfreadamente, ou por apoptose. E como eu falei para vocês, o neurônio, uma vez que morre, acabou, né? Então, o que acontece? Quando esse neurônio morre, 2 problemas acontecem. 1, ele deixa de exercer a função dele. 2, todos os neurônios que faziam sinapse nele perderam o seu parceiro. E o neurônio não gosta de ficar sozinho, ele vai tentar fazer sinapse com outro cara. E aí, quando ele fizer sinapse com outro cara, talvez isso gere uma plasticidade aberrante, que gera mais excitabilidade e o quadro pode continuar. Então, assim, isso não é só da crise febril, tá? Mas isso pode estar presente em qualquer tipo de crise. Quanto mais crise você tiver, pior para o desenvolvimento. Então, assim, por isso que controlar a crise é a primeira ideia, né? Então, agora eu estou com minha filha pequena. Na minha época, a gente estava com febre e metia cobertor, né? Para suar. Eu não sei se na época de vocês ainda era assim. Sim. Era assim. A gente chegou com ela na emergência do hospital, que ela estava com gripe, com febre, né? Esses dias. Toda agasalhadinha. Aí a médica, não, tira, agora a gente não faz mais isso, não. A prioridade é tentar resfriar ela para que ela não tenha convulsão. Eu falei, pô, não quero que ela tenha convulsão, não, mas tem que resfriar, porque a temperatura que pode causar convulsão. Aí são outros 500, tá? Porque aí vocês... como que a temperatura causa convulsão, eu não falei isso para vocês, mas assim... existem receptores, né? Eu vou falar só um caso, tá? Existem outros casos que pelo sistema de termorregulação, você libera alguns fatores inflamatórios que estão presentes na doença também, que pode aumentar a temperatura e dar convulsão. Mas uma das coisas que a gente tem são os receptores que a gente chama de TRP, receptores de potencial transitório. Esses receptores, a gente não falou dele em aula, não. Mas eles são super atípicos e são eles que sentem temperatura, né? Inclusive, vocês assistiram minhas aulas de receptor sensorial, eu não falei sobre isso, né? Mas, assim, são os receptores moleculares que ficam nos neurônios sensíveis à temperatura e eles eu acho que são receptores acoplados à proteína G, mas eles vão ativar aqueles neurônios em determinadas faixas de temperatura, aumentando a atividade deles. Então, isso pode gerar a crise convulsiva, né? Então, eu acho que do calor, eu não tenho certeza. É melhor eu não falar, porque está gravando, né? Quando grava é feio falar errado. Mas é um dos receptores dessa classe de potencial transitório. Interessante, professor. A gente tem uma pergunta agora que vai para um pouco para uma outra área, mas uma área também que a gente se interessa bastante. A gente queria saber um pouco sobre a esclerose múltipla. Você poderia falar um pouco sobre ela, né? E como que as pesquisas podem contribuir para a vida dos pacientes com essa doença, né? A esclerose múltipla em si. A esclerose múltipla é uma doença muito desagradável, né? E ela é muito plural, ela não é muito comum, ela está dentro da degeneração, mas ela é uma degeneração muito jovem, sabe? Nós estamos na idade, eu ainda, né? Estou na faixa de idade de aparecer, e vocês já estão na faixa de idade de começar a aparecer esclerose múltipla, se vocês forem os escolhidos dessa doença autoimune, que é muito triste, né? Então, ela é uma resposta autoimune que vai atacar componentes da bainha de mielina, do sistema nervoso central. E aí, cara, o que acontece? Quando você ataca a bainha de mielina, você perde velocidade de condução. É isso que vocês estão acostumados a ouvir, né? Mas existem 2 coisas, né? Vocês sabem, porque vocês são alunos e já tiveram aula disso, que na bainha de mielina, que nem no todo neurônio é mielinizado. Então, existem neurônios sem mielina que são capazes de conduzir do início do neurônio até o final e levar informação. Ele leva mais lento, mas ele leva. A diferença é que quando um neurônio já tem... O neurônio que é amielínico, ele foi feito para ser amielínico. Ele tem os canais iônicos que vão restaurando o potencial de ação dele ao longo do axônio dele todo. O neurônio que é mielínico,
ele não é assim. Ele tem os canais iônicos concentrados nas regiões sem mielina, que são os nodos de Ranvier, né? Quando você ataca a bainha de mielina, você não tem simplesmente esse efeito de atrasar a chegada do potencial de ação. Ele simplesmente não chega. Porque quando você perde a bainha de mielina, o potencial de ação tem que atravessar uma área que antes era mielinizada e que não tem canais adequadamente para restaurar o potencial de ação. Então, muitas vezes, o potencial se perde. Então, ele vai falhar. E aí a informação não chega. Sim, só chegar na hora errada já era ruim, tá? Mas não chegar é pior. Então, você tem surtos. Quando o paciente está em momentos que a atividade inflamatória está alta, ele pode perder toda um movimento de uma região ou a sensibilidade de uma região. Depois que a atividade inflamatória cair, o axônio vai ser remielinizado e ele volta a ter aquela função. Então, ele perde a função, recupera a função, perde a função, recupera a função. Ao longo dos anos, essa recuperação nunca é idêntica ao normal, né? Como se fosse uma... Eu vou comparar com uma cicatrização. Ela não é igual à pele normal, sabe? Você tenta recapitular os eventos normais, mas sempre falta alguma coisa. À medida que isso progride, o paciente com esclerose múltipla ele vai entrando numa fase que a gente chama de progressiva, que ele nunca mais volta ao normal, ele está sempre com déficits neurológicos, né? E existem algumas coisas muito interessantes, que são curiosas, na minha opinião, que o paciente com esclerose múltipla, muitas vezes, o nervo óptico é um dos lugares mais afetados, e ele perde a visão, assim, por segundos, e volta. Isso não se explica por falta de mielina, porque a mielina não vai ser regenerada em segundos, minutos. Então, isso deve ser um pico inflamatório. Esse pico inflamatório deve causar um desequilíbrio na atividade daquele neurônio visual, e aí você não enxerga, e aí daqui a pouco você volta a enxergar, mas isso normalmente é um sinal de que, opa, uma crise está começando. Você começa a sentir. E as pesquisas na esclerose múltipla, eu estou fazendo, né, algumas. A gente está tentando reposicionar um fármaco de asma. Reposicionamento de fármacos é o que os cientistas tentaram fazer, né, com a cloroquina, com a ivermectina e etc., para a COVID. Não está errado fazer reposicionamento de fármacos. O que está errado é você interpretar os dados de forma errada e falar, vou usar esse treco aqui porque ele funciona. Não. Você primeiro testa. Quando se reposiciona um fármaco, é lógico que se ele der certo, se ele for ideal, ótimo que ele entre para a clínica. Mas muitas vezes você nem quer que ele entre, seu desejo não é que ele entre para a clínica, é que você descubra um novo alvo terapêutico, um novo mecanismo que possa ser explorado por um outro fármaco que você vai criar em laboratório, através de síntese e etc. Entendeu o que eu estou falando? Nem sempre você está reposicionando porque você quer que use aquilo. Então, eu estou nesse trabalho, a gente está testando um fármaco que já é usado para esclerose múltipla, que é o fingolimod, e um fármaco que é de asma, que é o Pralucast, para tentar recuperar as funções e para correlacionar com a epilepsia, porque os pacientes com esclerose múltipla têm muito maior chance de ter epilepsia. Você comentou sobre o fármaco e eu achei que eu ia reconhecer o fármaco. Você pode repetir o nome dele? Qual o fármaco de asma? Não, são dois. Um é o fingolimod, que é usado para esclerose múltipla, e o outro é o Pralucast, que é usado para asma. Mas, assim, eu não sei se vai reconhecer, entendeu? O fingolimod o nome comercial é Gilenya, mas ele não é nada comercial. Uma caixa de Gilenya custa mais de R$4.000. Isso dá para um mês de tratamento. Eu pensei no de asma, no fingolimod. Qual o outro? É o Pralucast. O Pralucast, eu não sei se ele é vendido no Brasil, não. Não sei se é um dia que aprova ele, não. Mas o Gilenya só que, assim, só quem paga ou é o SUS ou é o plano de saúde depois que você entra na justiça contra ele. Assim, tipo assim, os planos de saúde não me discutem, mas é isso. E, professor, só sobre o que você estava falando, né? Você disse que eu e o Lucas estamos, assim, numa idade para desenvolvimento, se for acontecer, né? Mas não vai, não. Mas, enfim. Não vai, não. Mas tem um filme que se chama Olho de Lourenço, que fala sobre isso.
Mas é uma criança, isso é comum acontecer? É outra doença, é adrenoleucodistrofia. É outra doença. Também, mas é do sistema nervoso periférico, se eu me lembro. Não lembro agora. Não lembro se é periférico ou central. Eu sou apaixonado por esse filme, mas já faz tempo que eu não assisto. Aquela cena final da... É muito lindo esse filme. Não, aquela cena final das crianças falando que tomaram óleo, cara, é a coisa mais linda que existe. E é uma das coisas que me deu mais motivação de seguir na área de neuro, é aquela cena das crianças falando que tomaram óleo, que jogam beisebol, que isso. Quem não viu pode ver. É um filme de 1992, vocês têm que ter paciência, que é outra velocidade de filme, mas é lindo. Então, professor, a gente já está se encaminhando para o fim agora. Aí, a gente queria saber mais um pouquinho. Assim, agora uma pergunta mais, não tão voltada para o âmbito acadêmico em si, mas sobre como é, assim, desenvolver uma pesquisa no Brasil com poucos recursos, né? Porque, como você falou, que a pesquisa científica, você pensa uma coisa e está começando a projetar um projeto, e quando você vai ver, assim, num outro lugar do mundo, com maior desenvolvimento, assim, mais dinheiro mesmo aplicado para pesquisa, você, assim, já tem até um artigo publicado. E aí você falou sobre a Argentina também, como eles, assim, conseguiam produzir ciência de ponta com poucos recursos. Então, assim, como fazer isso, né? É a pergunta boa e não é fácil, mas eu acho que primeiro a gente tem que saber quais são os recursos que a gente tem, né? A gente tem que lutar muito sempre para ter mais recursos. Isso não sai de... Isso nunca pode... A gente nunca pode esquecer isso. Mas a gente tem que tentar adaptar, né? Primeiro você tem que saber quais são as perguntas que você quer responder e como é que você pode responder essas perguntas. Se você não puder responder essas perguntas, você tem que... Assim, desculpa, mas para você fazer no Brasil, você vai ter que trocar de pergunta. Essa é a questão. Essa é uma das questões. A outra das questões é que você tem que manter sempre seus parceiros. Você não pode perder seus parceiros. Então, assim, eu vim para Macaé e eu tenho meus parceiros no fundão, que eu mantive a muito custo. Não é fácil manter, tá? Porque envolve uma série de demandas, muito trabalho. Tipo, eu ia ao fundão toda semana ainda. Né? Eu tenho alunos que eu oriento na pós-graduação no fundão, tenho alunos que eu oriento na pós-graduação em Macaé. Porque lá eu tinha algum recurso para tocar a pesquisa que eu queria tocar. Além disso, a gente sempre tem que estar procurando alternativas, você tá entendendo? Não adianta, assim, por exemplo, lá qual é um método que eu vou mostrar a quantidade de sinapses lá que o meu animal tem. Eu tenho que investigar os métodos e ver qual se encaixa no meu orçamento. Se algum se encaixa, né? Essa é a verdade. Então, assim, não adianta também você falar assim, eu não faço porque não tem recurso. Cara, o Newton descobriu a gravidade caindo uma maçã na cabeça dele. Então, assim, o Freud, ele inventou a psicanálise, ou criou isso tudo, porque ele resolveu casar com uma pessoa que ele amava que não era rica. Na época era assim, né? Você tinha que casar com uma mulher rica para você ser cientista. O Freud era cientista de bancada, igual a gente. Ele trabalhava com ciência básica de bancada, ele saiu e continuou trabalhando com outra coisa que estava dentro do orçamento dele, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente tem que conhecer o nosso orçamento e entender como fazer a ciência com o nosso orçamento. E buscar sempre alternativas mais baratas e buscar o financiamento. Não tem muito o que falar, sabe? É isso. Eu só vou te dizer o seguinte, não é simplesmente falar, eu não faço porque não tem dinheiro. Não é isso. Não é. Não dá. Você tem que fazer, você tem que ser criativo, sabe? Tem um monte de campo de estudo, né? Agora, em Macaé, a gente tem toda uma rede municipal de saúde, por exemplo, que a gente pode tentar se associar para fazer pesquisas com eles. Então, assim, envolve muito esforço, né? A ciência foi feita lá atrás por quem queria fazer. A ciência não pagava para você fazer, ela continua sem pagar. Você não recebe para isso. Eu recebo para ser professor, se eu não fizer pesquisa, não faz diferença nenhuma no meu dinheiro.
Na verdade, faz. Eu vou ganhar mais, porque eu gasto meu dinheiro com várias coisas que eu não deveria. Mas, assim, então é isso. Assim, lá no passado, eu vou te falar assim, desculpa me estender, mas essa pergunta não é fácil. Lá na Argentina, não existia um sistema de financiamento de pesquisa igual a gente tem aqui, o CNPq e a CAPES, lá no, sei lá quando, lá no passado, não era nascido, não. E o cara lá, que eu não lembro quem era, da Argentina, ele achava que isso estava certo, porque ele falava, a pesquisa tem que ser feita por quem quer e a pessoa tem que pagar. Péssima ideia. Aí criaram as agências de fomento lá também, que é o CONICET, que hoje aqui são aqui a CAPES, o CNPq, a FAPERJ, etc. Mas mesmo essas agências, elas não dão dinheiro para você fazer pesquisa. Essa é a questão. Você tem que conquistar, você está entendendo? O que significa isso? Você tem que mostrar para eles que você faz, que vale a pena investir o dinheiro público em você, porque você dá retorno, porque você vai fazer. E no final das contas, isso envolve paixão, isso envolve o seu esforço de fazer aquilo ali, a sua dedicação de fazer aquilo ali. Eles vão financiar quem é doido o suficiente para perder as noites de sono para fazer as coisas, você está entendendo? Porque não se... A verdade é essa, tá? A verdade minha, né? Eu não sou dono da verdade, essa é a minha verdade, é o que eu enxergo. Né? Todo mundo que faz ciência de ponta no Brasil é porque é apaixonado por isso. Ninguém faz só porque é inteligente, entendeu? Não é isso, não é sobre isso, é sobre você realmente querer fazer e você arregaçar suas mangas e ir adiante. Bom, professor, a gente teria mais algumas perguntas, mas para a gente não se prolongar muito, a gente vai para uma pergunta que é a pergunta que eu gosto de dizer que é pergunta-chave. A gente gostaria de fazer para todas as pessoas que trabalham com neurociência, né? O que é, na sua visão, segundo a sua verdade, como você mesmo disse, o que é ser neurocientista? Cara, é tentar entender como é que a gente funciona, né? Porque, assim, na minha opinião, né? Aí a minha verdade, né? Lógico que bom poder falar só por mim, né? Sem compromisso de estar certo. Lá atrás a gente falava, né? A sociedade falava e ainda fala, né? De corpo e alma, ou mente e cérebro, mais para frente. Mas na minha cabeça, sabe? Tá tudo ali, né? Tá tudo dentro daquelas conexões ali. E se eu conseguir entender aquelas conexões, eu vou conseguir entender um pouquinho melhor como é que a gente funciona, né? Como é que funciona a nossa parte que decide as coisas. Né? Porque, para mim, quando eu falo assim, o que sou eu, o que é você, é a sua vontade, né? É o seu... O que é a sua individualidade? É o seu gosto, é a sua vontade, são as suas preferências, são as suas escolhas. E isso é o seu cérebro, como é que ele funciona. Né? E, assim, para mim é muito doido isso, de saber que, assim, eu já perguntei isso para um professor de física uma vez, da faculdade, para o Bernardo. Eu falei, Bernardo, quando abre um canal de sódio, se eu tiver um gradiente eletroquímico ali, vai entrar sempre a mesma quantidade de sódio. Não tem um pouquinho no acaso nisso? Porque, assim, eu fico procurando alguma coisa, sabe? Porque, assim, se a gente for puramente essa questão física de vai uma molécula de glutamato, entra X sódio, X cálcio, Y potássio, sai. Eu vou ter uma resposta pré-programada. Não tem espaço para minha individualidade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Para minha individualidade existir, eu tenho que ter uma capacidade de modular aquilo ali. E eu não vou responder essa pergunta, não me pretendo responder essa pergunta, mas eu gosto de ter a pergunta, de tentar ler e ver se eu encontro alguma coisa. Tipo assim, como é que a gente funciona, sabe? Como é que eu decido se eu vou xingar uma pessoa numa reunião ou se eu vou engolir, sabe? Essa é a grande questão, né? Isso, porque é uma decisão importante que a gente faz o tempo todo, né? Todo dia. E isso me motiva, sabe? A entender. Para mim, neurociência é sobre isso. É sobre saber como que a gente funciona e como que a gente decide sobre as coisas. É isso. Falei de forma bem coloquial, mas eu acho que é isso mesmo.
Não, professor, foi perfeito. Nossa, muito obrigada. Eu aprendi muito, muito bem. Eu vou depois ler mais sobre isso. Porque a gente estudou bastante para falar com você, mas mesmo assim eu assim, vi que eu, caraca, não sei nada ainda. Não, gente, relaxa, calma aí. A vida é isso aí. A área que vocês escolherem, vocês vão estudar pro resto da vida. É o que eu falei, porra. Quando vocês estão em qual período? Eu tô na M3. Eu estou no 4º período. Você está no terceiro, quarto período. Isso foi nessa idade aí que, em 2004, eu entrei no laboratório de neuro, que eu comecei a estudar neuro e continuo até hoje, você está entendendo? Eu falei coisas para vocês que, isso aqui eu aprendi ontem. É assim, gente, é a vida, não tem jeito não. A gente vai lendo, o que a gente gosta, a gente vai botando para frente, né? Certo. Muito obrigado, viu, professor? Muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade, por tudo. Um beijo na sua filhinha, muito fofa. E boa sorte aí para vocês, que o projeto desenrole bem legal. Acho que divulgação é muito importante no momento que a gente está. Com certeza. Discutir essas coisas é muito importante, sabe? Para a infodemia que a gente vive, é sempre bom a gente falar sobre ciência. Tá bom? É um prazer ter o senhor como nosso primeiro entrevistado aqui do nosso podcast. Prazer é meu, gente. Valeu. Tchau, professor. Tchau, professor. Obrigada. Muito Valeu. obrigado.